Olá, seguidores do Guia Criciúmal, quarta-feira. Hoje a gente vai tratar de um assunto importante para o esporte de Criciúmal. Ontem o Tupi foi punido no TJD do Rio Grande do Sul com 6 pontos que foram perdidos na disputa da Série A2, um fato muito triste. E hoje a gente vai conversar com o vice-presidente Jean Antonello, que esteve no TJD em defesa ao Tupi, e vai nos relatar de como aconteceu esse fato ruim. Tupi fazendo uma campanha muito positiva em relação às últimas competições, se a gente for comparar, mas perde esses 6 pontos e agora entra numa briga de uma classificação muito difícil, quase improvável, e contra o rebaixamento, disputando aí com as equipes da ponta de baixo da tabela. Bom início de noite, Jean. O que você tem a dizer, como tudo se desenrolou em desfavor do Tupi? Tudo bem, Clécio? Tudo bem, Leila? Obrigado pelo espaço. Aos seguidores do Guia Criciúmal. A gente recebeu essa informação, a gente foi a Porto Alegre ontem participar do julgamento do atleta, da situação, da infração contra o clube. E como a gente previa, a gente foi punido, né? E a gente começou a tomar conhecimento dos fatos na sexta-feira, dos erros absurdos do nosso então advogado, e a gente foi começando a entender a situação e víamos que o mesmo falhou por diversas vezes num único contrato, que os seus próprios colegas de tribunal nos passaram que são erros primários. A gente entende que é um erro individual dele, né? A gente entende nessa parte, só que a gente também tem que olhar para nós mesmos que não fiscalizamos o trabalho dele. A gente tem que bater no peito e reconhecer que da nossa parte faltou esse acompanhamento de um processo mais de perto. Em nome da diretoria, reconhecemos o erro, reconhecemos que erramos, porque a gente não quer aqui apontar culpados. O Tupi é a grande vítima, mas principalmente o nosso grupo de atletas, né, Clécio? Como a gente falou em off, vindo para Criciúmal, ontem ao retorno, a gente tem 30 famílias dividida em 2 casas aqui nos alojamentos que dependem total do clube e que estão fazendo um trabalho de excelência dentro do gramado, onde que vale a competição, né? E aí tu ser levado ao tapetão e perder 6 pontos, tu dá uma angústia, te dá uma tristeza que tu não sabe para qual caminho tomar. Mas a gente mediu forças, a gente conversou no dia de ontem, no dia de hoje, para alinharmos com os próprios jogadores da situação. Passamos para eles a nossa vontade de não medir nenhuma força para ir até onde for possível. Enquanto houver 1% de chance de nós reverter a situação, a gente vai estar revertendo. E basta a gente trazer para a comunidade também que é um erro do nosso advogado, sim, a gente tem que reconhecer isso, mas também um erro da nossa diretoria, do clube, em não fiscalizar o trabalho e acompanhar de perto. Vale ressaltar, né, Clécio? Você acompanhou com nós, juntamente com o Cabelo, com o Mujica, com o Paulinho, com os demais conselheiros, membros da diretoria, que o advogado foi de extrema estupidez com nós. Nos tratou como se a gente fosse nada perto dele, né? A gente pedia, questionava, buscava informações sobre o processo e o mesmo dizia que não era advogado do clube integral, que era de casos específicos e de casos pontuais, como ele rotulou no áudio. Em nenhum momento ele nos passou tranquilidade. A gente tem provas que trazem o que ele nos alegou fazer, nos pediu para nos fazer, autorizando o Velasquez a jogar, inclusive agora do jogo de domingo, novamente com o Brasil lá em Farroupilha, solicitando que o jogador ficasse fora. E simplesmente no processo da terça-feira, do qual o mesmo deveria fazer a defesa, ele disse que não iria fazer a defesa, que tinha viagem marcada a Brasília. E quando a gente foi comunicado, contatou o mesmo, foi conseguido marcar uma agenda com ele em Porto Alegre na terça-feira, se passando por outra pessoa. Então, a gente vê o nível da pessoa que ele é. Eu não quero pensar que o mesmo ganhou algo em troca, porque isso é muito... Isso eu ia te pedir, vocês, direção, eu já estou pensando que ele agiu de má fé, de verdade, mas vocês como encaram isso? Clécio, eu como Gia, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar que uma pessoa vai ter um mau caráter desse tipo a ponto de receber um dinheiro para sujar sua carreira. Porque ontem quem acompanhou o julgamento viu o que os companheiros, advogados, promotores
enfim, juízes falaram do trabalho dele lá. E isso está gravado. Não somos nós, Tupi, somos os colegas de profissão do mesmo falando do péssimo trabalho. Inclusive o procurador falou que agora sim o Tupi está em boas mãos. Nossos advogados, o Geraldo e a Alessandra, têm um currículo fantástico no futebol que vão nos ajudar nesse momento. Até agradeço eles por assumir essa bronca, porque não é qualquer um que bota a cara a tapa sabendo que o trabalho é praticamente certo que vem uma derrota, mas se tem uma nova parte do processo que a gente também vai conversar. Mas respondendo a tua pergunta, Clécio, eu não quero acreditar que ele recebeu alguma coisa. E não quero pensar, porque se foi isso, é algo assim muito sujo, muito baixo, que foge de qualquer alçada nossa, né? De saber que o mesmo estava ganhando alguma coisa. E se for isso, vai da consciência dele saber entender o quão benéfico não vai resultar em nada a ele, e sim quanto vai trazer malefício para a pessoa e para o seu nome, né, Clécio? Exatamente, até por questão de coerência, a gente não pode expor esse cidadão. Minha opinião é que a direção do Tupi errou ao ser omissa e confiar demais nele, né? Mas até eu queria ver contigo, Jean, esse profissional já prestava serviços pontuais para o Tupi há algum tempo, né? A pessoa, então, o advogado nosso, ele prestava há cerca de 3 anos serviços jurídicos em defesa dos nossos atletas que eram suspensos, ou quando tinha alguma denúncia, ou alguma infração que o clube era penalizado, ele nos defendia. Inclusive, ele que nos acionava, nos mandava os editais, tem tal jogador que vai ser julgado. Porque ele ganha, o trabalho dele é fazer justiça desportiva, né? Ele tem alguns outros afazeres lá, mas o grande ganho dele é pela justiça desportiva. Ele há 3 anos vinha, tá? E aí a gente tem que fazer a culpa, como você mesmo falou, e eu não vou tirar o corpo fora, a diretoria não vai tirar o corpo fora, porque a gente sim foi omissa em não fiscalizar e tá perto. Só que a gente também entende que um cara que defendeu nós durante 3 anos, como é que a gente sabia que nesse processo ele ia fazer tudo isso? Então a gente não quer tirar o corpo fora, não quer colocar a culpa somente nele, porque sim, nós falhamos em não fiscalizar essa parte do trabalho dele. Só que também quando a gente contatava ele, a gente recebia que os dirigentes do Tupi eram ansiados, sofriam de ansiedade. Era esse o retorno dele. Só que aí, com perdão da palavra, a situação já estava toda criada, né? Não tinha como nós revertermos. Ele já, em diversos pontos, Clécio, para você e os seguidores do Guia Criciúmal entender, ele deveria ter mandado no dia 12 de maio o documento solicitando, agora me fugiu o termo, o efeito suspensivo. Obrigado, Clécio. No dia 12 de maio. Ele solicitou no dia 29 de maio a sobreposição no contrato. 20 dias de atraso. E nos pediu para botar o atleta em campo. Temos áudio, temos prova que ele disse que o atleta estava liberado para jogar. Isso que eu iria te falar. Ontem, quando acabou o julgamento, foi aquela lavada, né? O pessoal lá com dó do Tupi, mas ao mesmo tempo tendo que praticar a justiça desportiva, porque o Tupi errou ao escalar Velasque. Eu tenho acesso a esses áudios e eu tive vontade de expô-los, de expor esse profissional, mas daí eu tive o pensamento de que o Tupi também foi omisso, até porque tem uma diretoria formada por amadores, gente que faz porque gosta, todos são voluntários. O Tupi não tem um gerente contratado profissionalmente como os outros clubes. Outra coisa, Jean, que eu queria ver contigo, a pergunta que eu mais recebi hoje, a gente sabe que deve ser uma chance muito pequena, mas existe alguma chance do Tupi recuperar esses 6 pontos? Clécio, pelo processo de ontem, tá? São 2 processos e o nosso advogado trata como um possível rolo processual judicial, tá? Por quê? O Velasquez está sendo julgado ainda sobre a sua pena. Ele pode pegar 2 jogos como pegar apenas 1. Amanhã a gente tem esse julgamento. E o nosso advogado entende que esse processo de ontem não deveria ter sido julgado porque depende exclusivamente do resultado de amanhã. Então, essa situação. Se o Velasquez pegar um jogo, a gente entra com recurso, tá? Junto ao STJD, mas primeiro dentro ao pleno do TJD, que são 2 instâncias, né? A gente entra com o recurso e solicita os pontos de volta. É plenamente possível, mas a gente tem que ser sincero. É um trabalho
que vai ter que ser trabalhado. Eu quero primeiramente agradecer, até hoje eu pedi desculpas ao Velasque por nós estar falando tanto o nome dele, que é um menino excepcional, um cara de caráter, de coração, que tem uma ficha com apenas uma expulsão, essa contra o Veranópolis, competição inteira que jogou, tomou apenas um amarelo, então um cara de caráter. Eu pedi desculpa por o nome dele estar sendo circulado em tantos sites e nós também tendo que usar ele como, que é o fato, né? Então, ele tendo absorvição, cumprindo somente automática um jogo, a gente acredita que cai por terra a questão dos 6 pontos, né? Então a gente tem que aguardar amanhã. Temos que ser sincero, como eu ia trazer, que pode ter a chance de não revertermos. A gente tem que trabalhar com a verdade, não botar pontos aonde não tem, tá? Mas se for negado amanhã, a gente vai para o STJD no Rio de Janeiro. A gente vai para a última instância porque eu quero fazer isso, a diretoria quer fazer isso pelos atletas, Clécio. A gente tem que lembrar, são 30 pessoas que se não classificarmos, não tem premiação. A princípio, a gente vai cumprir, se eles tiverem pontuação de classificação, a gente vai cumprir com o nosso compromisso. Mas se nós, teoricamente, não quiséssemos, eles perderiam a premiação. Eles perdem o salário de mais 15 dias se cair nas quartas. Se avançar a semifinal, é um salário de um mês a mais que eles perdem. E vão ter no currículo talvez um rebaixamento, que é possível, que a gente tem que tratar isso, que é possível a gente ter um rebaixamento. Embora o time é fantástico, a gente acredita que não vai cair. Mas pode acontecer, a gente tem que estar ciente disso. Eu vou te dar a minha opinião. No ano passado, na 10ª rodada, eu via muito mais chances do Tupi cair do que nesse ano. A divisão de acesso desse ano tem um nível muito menor e o Tupi tem um time muito melhor comparando com o ano passado. Eu acredito que mesmo sem esses 6 pontos o Tupi escape. Pode dar o azar de não acontecer, mas o Tupi vem jogando bem. Outra questão que eu gostaria de pensar por um lado, o Monsun tem jogado seus jogos em Porto Alegre de portões fechados desde o começo do campeonato. Tudo aconteceu nesse Tupi e Veranópolis que a federação vergonhosamente empurrou para Ijuí. Se esse jogo tivesse acontecido em Criciúmal, talvez o Veranópolis muito provavelmente teria 5 pontos. O Tupi, mesmo perdendo 6, teria 11. Muito provavelmente Velasque não teria sido expulso, porque foram circunstâncias muito anormais naquela estreia lá em Ijuí. Você pensa assim também ou como você pensa, Jean? Clécio, até agradeço um pouquinho de descontração, porque a gente está nesses últimos dias aí numa situação de ansiedade, nervosismo e eu quero agradecer a vocês aí por estar abrindo espaço nós poder falar. Né? E é bom a gente poder descontrair um pouco, embora a situação ela é um pouco mais complicada, mas enfim, com certeza, Clécio, se o jogo tivesse sido em Criciúmal, o empate era certo. Mesmo com portões fechados. Mesmo com portões fechados, porque os atletas conheciam o gramado, tá? O Veranópolis não ia conhecer, o gramado do Ijuí é fantástico, que favorece a prática do futebol de alto nível. A gente já ia ter conhecimento do nosso gramado. Não teria uma viagem a Ijuí, certo? E não teria o incômodo de esperar 1h15 minutos ao lado do gramado, com o Arilson falando para eles, não vai sair jogo, vai sair jogo, não vai sair jogo, vai sair jogo. Como é que fica a cabeça do atleta? Então, as circunstâncias seriam totalmente diferentes. Eles estariam em casa, pertinho de casa, não teria desgaste de viagem, emocional não seria abalado. Com certeza o resultado seria outro. Com certeza. E já outra questão que surgiu ontem, até a gente trabalhou junto nisso, buscando provas, a gente viu essa questão do Gaúcho, como chegou ao Tupi e o que acontece de denúncia em relação a esses 2 jogadores que o Gaúcho usou no jogo de forma irregular. A gente está analisando as provas, né, Clécio? Como tu mesmo mencionou, você me ajudou em alguns certos pontos, trazendo material, fotos, enfim, informações dos atletas. E a gente, por meio de conversa com pessoas próximas aos atletas, conseguiu coletar as informações suficientes. A denúncia que a gente tem, que vai ser feita, é a princípio da escalação de 2 jogadores irregulares que findou um contrato num dia e jogaram na sexta, findou na sexta e jogou no domingo. É a mesma coisa, eu sem empregar um trabalho, ser demitido na sexta e na segunda exercer meu trabalho no domingo, enfim. Então a gente tem grandes chances de tirar esses pontos do Gaúcho.
Embora a gente entende que não é o correto a se fazer perder pontos no tapetão, porque a gente sabe como isso é horrível. A gente perdeu pontos lá, a gente entende que isso é muito ruim você perder pontos. Porém, como o Gaúcho entrou contra nós, a gente vai fazer o mesmo que eles fizeram com nós. E isso não vai trazer os nossos 6 pontos, Clécio. Não vai fazer nós ter os nossos 6 pontos. A gente vai deixar para o nosso jurídico, o nosso novo jurídico, fazer essa parte, montar a denúncia, nós entregarmos na federação completa com o protocolo que a gente já fez e com certeza a gente espera um julgamento correto, porque se tem a infração tem que ser punido. A gente já sentiu na pele isso, por um erro nosso, volto a frisar, por mal condução do nosso advogado. Então, se foi para nós, tem que ser para eles também, né, Clécio? Vocês protocolaram já essa denúncia? Como você diz protocolo, como isso funciona? A gente foi na federação pegar as informações dos atletas, tá? E aí a gente já deixou avisado, não tem, vamos dizer, o protocolo, o número, enfim, não tem, porque a denúncia vem até nós, a gente assina e manda direto para a Secretaria do Judicial lá da federação e eles dão entrada no pedido. A gente tem todas as informações, provas, fotos, vídeos, enfim, tudo que a gente precisava, informação do site de registro de atletas. Então a gente tem todas as provas onde o nosso jurídico está apurando tudo certinho, transcrevendo os áudios que também foi conseguido para comprovar o fato. Então a gente só está aguardando para poder dar entrada e dar andamento nisso, né? Eu também sempre sou favorável ao futebol dentro das 4 linhas, mas como o Tupi foi atingido, não vejo nada de diferente do que denunciar também as irregularidades das outras equipes. E como tem acontecido no Grupo A também, já tem denúncia contra o Inter de Santa Maria, enfim, todo ano acontece isso, uma pena que dessa vez o Tupi tenha sido uma das vítimas. Fora isso, domingo o Tupi tem um grande e decisivo jogo diante do Monsun, né, Gia? Clécio, é bom que tu traz esse assunto, tá? Porque se está tendo bastante situações de jogadores irregulares, tá? E como você mesmo disse, dessa vez foi com o Tupi. Vale um aprendizado gigantesco nessa bomba que caiu no nosso colo. É de aprendizado e mais organização, tá? A gente tem que fazer essa culpa para nós, olhar para nós. O advogado errou, ponto. Mas nós temos que olhar com nós se realmente a gente fez o trabalho que deveria ser feito, né? E a gente entende que não, né? Então eu trago mais uma vez esse sentimento nosso de não ter dado o nosso máximo nesse quesito, tá? E diante do Monsun, a gente está recebendo o líder da competição no domingo, um jogo espetacular para Criciúmal, um time com investimento fantástico, com amigos nossos, né? O Maicon e o da Silva. E é um jogo que já tinha um ar de decisão e agora praticamente uma final, serão 4 finais e essa é a primeira. E o que eu quero pedir para o torcedor, Clécio, venha a Criciúmal, comemore com o clube, seja passivo, tá? Porque a federação, o Monsun, a arbitragem não tem nada de errado nesse processo, a gente precisa separar as coisas. A gente sempre fala da questão, a federação quer nos prejudicar. E esse ano quem nos prejudicou fomos nós mesmos. Porque a federação tirou pontos do Tupi. Gente, não é assim, tá? Eu quero deixar esse depoimento, porque a gente não cuidou. Se é o Tupi que todo mundo vai achar problema, a gente tem que manter tudo fechado, tudo certinho. E dessa vez falhamos, tá? Falhamos. E eu quero deixar claro aqui que não tem culpa de federação, que não tem culpa de arbitragem, que não tem culpa do Monsun. Façam a nossa festa. Vamos pro estádio comemorar com o clube, fazer festa, empurrar o time. O que acontecer no gramado é do gramado, é do jogo. Mas fora dele, a gente precisa lembrar, a federação não tem culpa, tá, Clécio? Eu peço que o nosso torcedor seja pacífico, entenda a situação, que se for para reclamar, eu vou estar lá. O Paulinho vai estar lá, o Cabelo vai estar lá, a gente quer ouvir vocês, a gente vai estar dando ouvido para vocês, mas a federação, nesse quesito, não tem culpa, Clécio. Concordo, o Monsun certamente é um time muito forte, vai ser bem recebido pelos jogadores, ex-jogadores do Tupi, que são dirigentes lá. Eu já vejo o jogo diante do Passo Fundo como um jogo de alto risco, por toda a questão que o Passo Fundo foi um dos denunciantes, e a gente vê a revolta dos torcedores do Tupi nas redes sociais. Mas deixe suas considerações finais, Gia, e a gente certamente vai estar
divulgando esse grande jogo ainda, questão de ingressos amanhã em matéria escrita. Hoje vamos mais com essa parte de vídeo da entrevista. Pode deixar seu recado final aos torcedores do Tupi. Clécio, mais uma vez agradecer ao espaço do Guia Criciúmal, são nossos parceiros, e dizer para o torcedor, olhando para vocês, que a gente entende que a situação é desagradável. Perder pontos dentro do tapetão, não dentro do gramado, e por mais falha nossa, então a gente quer deixar aqui para vocês a compreensão, que vocês nos entendam, que a gente ficou à mercê de um advogado que jogou sujo com nós, desrespeitou muitos de nós, só que a gente não fiscalizou. E eu peço para vocês que continuem acreditando no clube, embora tenha 4 rodadas, se tem a classificação, se tem chance de classificação. E se a gente fazer 2 caldeirões em Criciúmal e botar energia positiva para os jogos fora de casa, a gente vai conseguir. E mais uma vez, agradecer ao grupo de atletas, que ninguém, Clécio. Hoje de manhã a gente teve uma conversa de homem para homem, olhando no olho um do outro, e a gente entendeu a situação ao lado deles, tá? E eles não têm culpa de nada. Eles são profissionais que estão aqui dando a vida pelo Tupi, a vida. Eles não estão em nenhum momento fazendo corpo mole. Quem entra mantém o mesmo ritmo, a mesma pegada. E a gente falhou com eles. Eu peço que vocês apoiem esses jogadores, porque eles dependem disso aqui. Se acabar a competição dia 19 para o clube, eu tenho meu trabalho. E eles? Então a gente precisa fazer de tudo para que eles tenham o suporte nosso, da melhor forma possível, que não aconteça esses erros novamente. E se você, torcedor, puder comparecer domingo no estádio, a gente está lá de braços abertos para juntos levarmos o time à vitória e sair dessa situação, Clécio. Valeu, pessoal. Falamos com Jean Tonello, vice-presidente do Tupi. Fica nosso abraço a todos. Até mais.